E aí galera, beleza? Retornando aqui a partir de antibióticos. Então os antibióticos, eles impedem a reprodução das bactérias ou ele pode destruí-las também, né? Então quando eles impedem a reprodução, vamos chamar de bacteriostáticos. Então estáticos, parar na verdade bactério, né? Relativo à bactéria, ou destruindo as bactérias, são bactericidas, beleza? Eu tenho aqui um exemplo, Mycobacterium tuberculosis, né, coletado nos carros de um doente de tuberculose. Tuberculose, uma doença, afeta basicamente os pulmões, mas pode afetar também os ossos, cérebro, rins, pâncreas, enfim, outras partes do corpo. Mycobacterium é o nome da bactéria. Essa bactéria, então, coletada do escarro, do muco produzido, né, nas vias aéreas. Esse escarro ele é levado para o laboratório. Então, o que vai ser feito com esse escarro, né? Essa estrutura que vocês estão vendo aqui é uma placa de vidro chamada placa de Petri, um vidro bore especial que pode ser aquecido e resfriado, né, em temperaturas extremas que ele resiste bem. E aí o que é feito? Aqui no meio, esse meio opaco aqui, ele é formado na verdade de agar, que é uma espécie, é uma gelatina na verdade, né, formada por um carboidrato proveniente das algas, extremamente nutritivo para micro-organismos. E é colocado aqui um meio nutritivo. Esse meio nutritivo pode variar muito dependendo do tipo de bactéria, né? Então pode ser um meio nutritivo que contenha sangue, né, principalmente de galinhas, né, de bois aí presentes, gema de ovo, em alguns casos um preparado com vísceras de alguns animais. Só lembrando, obviamente, que as bactérias necessitam de uma quantidade grande de nutrientes, assim como nós também precisamos, né? E aí, depois que esse meio está pronto, é plaqueado. O que é plaquear, na verdade? Então, esse preparado, né, esse escarro, ele vai ser liquefeito numa solução salina e aí ele vai ser plaqueado aqui. Quando ele é plaqueado aqui, né, ou seja, com uma espécie de um suave, que é um cotonete, literalmente, parece um cotonete só com a haste muito grande, e ele vai ser plaqueado com esse suave aqui, né, fazendo as estrias nesse meio todo, e aí isso vai ser levado, né, para dentro de uma estufa onde ele vai ficar por 48 horas. Só lembrando que as bactérias precisam de um tempo para reproduzir. Feito isso, serão colocados esses discos aqui presentes. Que discos são esses? São discos de antibiótico. Esses discos de antibiótico têm diferentes tipos de antibiótico. E aí, esses discos aqui presentes serão colocados em cima, né, a certas distâncias, em cima desse meio. Qual é a ideia? Se aqui tem antibiótico, e nós vimos que os antibióticos eles podem ser bacteriostáticos ou bactericidas, automaticamente, onde existe essas bactérias, né, eu tenho essa bactéria presente aqui, eu vou ver a eficiência ou ineficiência desse antibiótico se essas bactérias morrerem ou deixarem de reproduzir. E aí o que acontece? Vocês estão vendo que existe um halo, isso é chamado de halo, zona de inibição, ao redor dos discos. Isso, obviamente, aconteceu após, né, um período de espera a colocação desses discos. Então, esses discos foram colocados, o antibiótico fez efeito. Como que eu sei que o antibiótico fez efeito? Não existe bactéria nesse meio. Eu tenho a placa de vidro limpa. Agora, reparem, vamos comparar. Eu tenho, na verdade, alguns locais onde eu tenho o halo bem aparente. Alguns dos halos estão menores. E outros que praticamente não teve halo nenhum. O que isso indica pra gente, na verdade? Que alguns tipos de antibióticos já não fazem efeito em cima dessa bactéria que está aqui presente. E aí isso é importante porque isso é importante saber para ter noção, né? O serviço médico vai ter noção de qual antibiótico vai ser mais eficiente e aqueles que não serão eficientes. Então, esses que não são eficientes, eu não preciso nem de usar. Isso indica que as bactérias, nós já vimos aqui, né? Lá na conjugação, elas conseguiram fazer, obviamente, a passagem, né? Através do pile, a ponte reprodutiva, e aí eles conseguiram passar o material genético de resistência a antibióticos. Isso é extremamente importante, beleza, de saber. O problema é que esse teste,
ele vai demorar em média aí 72 horas, 48 horas para que exista, obviamente, uma proliferação, né? 24 horas pelo menos para ver a atividade do antibiótico em cima da placa. E muitas vezes o paciente que está num CTI não tem 72 horas. Então, o que o serviço faz, o serviço de saúde faz? Entra, na verdade, com algum antibiótico, né? com geralmente 2 antibióticos e um antifúngico. Né? Por quê? Para garantir um combate, nem que seja o mínimo, mas para dar uma sobrevida maior para o paciente. Beleza? Muito bem. E aí o seguinte, eu não vou usar de cara o antibiótico que é mais forte. Por quê? Seleção natural, né? Existem as bactérias que são mais fracas e aquelas que são mais fortes. Se eu uso de cara um antibiótico muito forte contra essas bactérias, obviamente que eu posso matá-las, posso, mas aquelas que sobrarem, elas podem passar essa resistência a outras através da conjugação. Ok? Então, assim, isso é um antibiograma, esse exame é um antibiograma presente aqui. Ok? Beleza? Seguindo. Doenças bacterianas. Não vou me ater demais às doenças porque nós vamos trabalhá-las de um outro modo, tá? Então vamos passar aqui só para a gente ter uma noçãozinha. Cólera, Vibrio cholerae, aqui é a bactéria presente, olha aqui, ó, flagelada. Vibrio vem de vibrião. Cólera causa uma diarreia terrível. Em muitos casos, alguns dos sintomas são câimbras nas pernas, né? Confusão mental, além, obviamente, de uma perda de peso muito grande, diarreia intensa. Essas câimbras, elas ocorrem pela perda enorme de água e sais minerais, e aí você perde, né, o equilíbrio de sal mineral e água, aí você não tem sal mineral adequado para fazer o transporte, obviamente, fazer o transporte intermembrana, bomba de sódio e potássio. Só lembrando, bomba de sódio e potássio é extremamente importante, porque quanto mais sódio eu tenho fora da célula, maior é a quantidade de glicose que eu consigo colocar dentro da célula. A glicose entra na célula, um dos carreadores, né, da glicose, os essenciais para que a glicose entre, é o sódio. Então, sódio fora, grande quantidade de glicose, consegue entrar dentro da célula, tá? Então, tem uma importância grande nisso aí. Água e alimentos contaminados é a principal forma de transmissão. Leptospirose, olha a leptospira aqui, ó, espirilão aqui, ó, presente. Urina de rato, né, muito falado aí na questão das enchentes que nós sofremos demais, mas também do nosso dia a dia. Só lembrando que a urina de rato, a leptospirose, a urina de rato é incolor, e aí no momento em que essa urina seca, a leptospirose consegue sobreviver 6 meses. Eu disse 6 meses, resistente, viável, presente naquela urina seca. Professor, mas por que você está falando isso? Qual que é o problema? Galera, pensa no armazenamento de alimentos. Então, muitos alimentos que são enlatados, por exemplo, as latas têm que ser lavadas. E são lavadas justamente por isso. Tá? Então, perigo. Você vai abrir uma lata de refrigerante, enfim, suco, e aquilo não foi lavado corretamente, pode ter ali uma bactéria, obviamente, infectar. Ok? Tétano, Clostridium tetani. Então, a neurotoxina ela age, né, diretamente na placa motora. A placa motora é o local onde eu tenho um encontro dos nervos com os músculos para dar, né, o efetivo aí da ação, né, então a contração e distensão. E aí a bactéria do tétano age diretamente nesse local. Ó, não se contrai tétano apenas por material enferrujado, como existe por aí, não. Não. Na verdade, se contrai de outras formas também. Só lembrando que a bactéria do tétano é uma bactéria anaeróbia, então ela vive em locais onde o oxigênio não está presente. Então, obviamente, a questão dos materiais, né, dos metálicos enferrujados, é óbvio, né, está enferrujado porque o oxigênio foi embora. Mas também pode acontecer, né, de contágio no solo, fezes de animais. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso, tá?
Mordidas de animais também, né? Só lembrando, um cão, um gato, ele come e ele pode, já que às vezes ele come no chão ali, ele pode lamber aquele local ali e o esporo do tétano está presente na boca dele. Extremamente, né? Eu tenho que ter um cuidado muito grande com isso. A questão da vacina, né? A prevenção aí de 10 em 10 anos, extremamente importante tomar. Botulismo, parente do tétano, Clostridium botulinum, né? Então, se você olhar aqui, Clostridium tetani, então eles são parentes, né? Gêneros iguais. Toxina bloqueia a placa motora. Gente, botulismo, isso aqui, ó, galera aí que curte uma área mais de beleza, né? Tratamentos aí, apesar de que não é usado somente para isso, hoje tem vários outros aí, como distúrbios de glândulas, por exemplo, que hoje estão sendo contidos graças a isso, a essa técnica que eu vou falar agora, chamada Botox. O Botox, ele vem da toxina botulínica, ela não foi neutralizada, ela foi purificada, tá? Então ela tem uma nocividade baixa para nós e ela é aplicada como Botox hoje, tá? Então ela bloqueia a placa motora. E aí, bloqueando a placa motora, a pessoa geralmente ela fica, né, a musculatura torna-se mais rígida. É só você ver aí, galera, né, para fins aí estéticos, quando ela aplica Botox. E uma das coisas é que com o excesso de aplicação ela vai perdendo, na verdade, as feições, né? Então ela perde aquela questão da emoção, enfim, que ela possui. Mas, enfim, seguindo. Hanseníase, Mycobacterium leprae, pelo amor de Deus, não se pode falar mais lepra, porque, gente, historicamente falando, a lepra é uma doença extremamente segregacional. Como assim? Discriminação, ok? Hanseníase, então a bactéria é conhecida também como bacilo de Hansen, que foi quem descreveu a doença, descobriu a bactéria, tratamento, enfim. Tratar os doentes BCG, BCG não é para Hanseníase, BCG é para tuberculose, mas Mycobacterium leprae, né? Mycobacterium leprae, desculpa, e Mycobacterium tuberculosis, também gêneros iguais, né? Presentes. Hanseníase não é contagiosa, né, de uma forma tão gigante como o pessoal coloca, né? Porque vou perder parte do corpo. Sim, existe sim um estágio, né? A Hanseníase ela tem 4 tipos. Na maior parte das vezes é uma mancha vermelha e vai ser incolor, você não vai sentir nem calor nem frio nela. E a dor também ela vai ficar muito relativizada naquele local. E depois de um tempo ela vai embora, tá? Muito difícil o contágio, principalmente porque antes dos 30 dias, até os 30 dias de nascido, a gente toma BCG e nós conseguimos, obviamente, ter uma proteção interessante contra a Hanseníase, tá? Olha aí, Mycobacterium tuberculose, vacina BCG, bactéria que a gente respira no ar a todo momento, tá presente aí. Essa doença ainda mata muito no mundo, mata muito mesmo no mundo, tá? Por isso que, assim, vacinação é importante. Pô, professor, quer dizer que eu me vacinando, então eu vou me proteger 100%, gente. Já falamos bastante sobre isso e falando de novo. Imunidade de cada pessoa é dela. Né? Uma pessoa pode tomar todas as vacinas, mas vai depender do sistema imunológico responder, né? De várias questões. Então, se uma pessoa, por exemplo, se contamina, né, com o vírus HIV, ele começa a se manifestar, né, fazendo com que a imunidade da pessoa caia, obviamente que a vacina ela vai perder a efetividade, tá? Mas são casos e casos nisso aí. Sífilis, sexualmente transmissível, treponema pálido, tá? Então aqui é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, correto é falar IST e não DST, beleza? Congênita, pode passar da mãe para criança, ok? 3 estágios presentes, no terceiro estágio não possui cura, ok? Não possui cura, e a principal questão da complicação da sífilis é que as pessoas fazem pouquíssimo caso dela. Pouco caso dela mesmo. Por quê? No primeiro estágio aparece um ferimento, esse ferimento geralmente é indolor e depois esse ferimento some. Aí quer dizer que a pessoa entrou no segundo estágio da sífilis. E aí, quando esse ferimento some,
O segundo estágio possui também sintomas, né, ferimentos e algumas outras partes do corpo, enfim, mas ela é muito negligenciada, ou seja, as pessoas não dão devida importância à sífilis. Gonorreia ou blenorragia, tá? Neisseria gonorreia, IST também, dá um corrimento esbranquiçado, né, no canal vaginal ou na uretra, no caso masculino, extremamente doloroso, tratado, né? Todos os ISTs são tratados aqui no caso, né? Por causa bacteriana, com antibiótico, tá? Ah, e a última coisa, né? A prevenção, galera, preservativo. Eu acho que isso não preciso nem de falar. Professor, mas se você já teve uma IST dessa e aí você tratou com antibióticos, não adquiriu imunidade? Não, 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 não. Não adquiriu, não. Ok? Você pode ter uma reação mais rápida de defesa, mas você vai ter os sintomas. E você se contamina de novo. Ok? Gente, a reprodução bacteriana é rápida demais. Mas é muita mesmo. Beleza? Então, assim, não tem como você desenvolver uma imunidade tão eficiente contra isso, não. Algas cianofícias, as algas cianofícias, também chamadas de algas azuis, cianobactérias, enfim. A estrutura bacteriana dela é diferente. Então, olha só, obviamente também unicelular, né? Alguns formatos delas, né? Então, olha lá, as organelas dos ribossomos, material genético solto, né? Procariote, uma célula procariota. Camada gelatinosa externa, aqui presente, grânulos de pigmentos, ela tem bacterioclorofila, uma clorofila um pouco diferente, obviamente, dos vegetais. Elas têm lamelas aqui, ó. Estão vendo essas partes aqui verde? Tá? Essas lamelas são as lamelas fotossintetizantes, onde também existem pigmentos aqui presentes, inclusões, que são bolsas com alguns materiais aqui presentes, gotas de gordura, por exemplo, a parede celular. Beleza? Vamos seguindo aqui. As algas sinofíceas, elas são importantes para nós demais da conta, mas são muito importantes mesmo a questão do oxigênio, principalmente, né? Nutrição, são autótrofas, processo de fotossíntese oxígena. Então, olha lá, liberação de oxigênio, né? Equação básica, gás carbônico, água, luz solar, glicose aqui presente, né? Mas na verdade produz todas as moléculas orgânicas que ela precisa, proteínas, lipídios e por aí vai, e o oxigênio. Reprodução, gente, bipartição, cisparidade, reprodução sexuada, onde ela se divide, então, ela se divide em duas, ok? Idênticas, tá? Forma assexuada. Então, aí, a forma sexuada você já vem o seguinte, né? Como que é a questão, por exemplo, delas de melhoramento genético? Complexo isso, né? Então, na verdade, esse melhoramento não vem por essa forma. Olha aqui, ó, existe uma forma de resistência chamada de acineto. Esse acineto aqui presente conserva basicamente o material genético e serve como resistência para essas algas aí presentes. Algas sinofíceas, repulsão de oxigênio, né? Relembrando a matéria do ano passado, quando a quantidade de oxigênio começou a ficar extremamente elevada e esse oxigênio começou a selecionar aqueles seres que eram altamente sensíveis, né, aí surgiram os respiradores. Então, os fotossintetizantes unicelulares, né, presentes, e procariontes presentes na época, né, provavelmente eram eles eram, na verdade, seres primitivos na algas cianofíceas, tá? Fixação de nitrogênio. Nitrogênio, base de aminoácido. O aminoácido é base de qualquer célula. Então, extremamente importante, né? São duas coisas extremamente importantes para nós. Não só para nós, como para todos os seres vivos, né? Então, vamos seguindo. Chegamos às árqueas. As árqueas aqui presentes, que não são arqueobactérias, vamos deixar isso muito claro, né? As arqueias, beleza? Veja pelas fotos, são lugares assim, extremos. Vulcãozinho, geleira, fontes de águas termais aí, marinhas, regiões com grande salinidade.
Isso é uma característica enorme das arqueias. Tá? Elas gostam, na verdade, de fontes extremamente quentes. Aliás, desculpa, não só quentes, né? Elas gostam de lugares extremos, né? Extremos, desculpa. Então, domínio, né? Domínio Arquea. Porque é um terceiro domínio. Então, vamos lá. Genes compartilhados exclusivamente por espécies arqueais. Ou seja, elas têm materiais genéticos exclusivos que não estão presentes em outros. Olha isso. Só compartilham entre árqueas. Beleza? Então, eles têm material genético que não estão presentes em outros domínios, nem eucária, nem procária. Parede celular formada por pseudopeptídeo-glicano, então a estrutura é semelhante, mas tem composições diferenciadas. Glicoproteínas, que são, na verdade, proteínas que têm a base dela, né, proteica, com algumas moléculas de glicose, né, de sacarídeos ali, e outros. Aqui cortou, tá certo? Mas são fosfolipídios presentes na membrana plasmática, e esses fosfolipídios eles têm, na verdade, um pouco de estruturas um pouquinho diferentes das eucária. Algumas semelhanças com o domínio eucária, proteínas ribossomais. Então, algumas proteínas que compõem os ribossomos. Só lembrando que os ribossomos são formados de RNA ribossômico, né? Material genético, RNA ribossômico e proteínas. Então, essas proteínas ribossomais são, né, semelhantes às do domínio eucária, né, que tem os animais, vegetais, fungos e protozoários, e algumas semelhanças com o domínio bactéria, tamanho e organização dos cromossomos. Gente, organização, não os tipos de cromossomo. Reprodução por bipartição, assexuadamente, né, lógico. Variabilidade somente por mutação. As mutações, elas acontecem não apenas na troca, né, no rearranjo de material genético. Elas podem acontecer por radiação, por elementos químicos no ambiente, enfim, né. Extremofílicas, ou seja, temperaturas elevadas ou muito baixas, regiões altamente ácidas ou salinizadas. Beleza? Ou seja, elas vivem em extremos. Isso é uma coisa muito louca que às vezes as pessoas confundem. Então, eu tenho uma arqueia que vive, por exemplo, a 100 graus. Se eu coloco ela na temperatura ambiente, ela não sobrevive. Tá certo? Se eu coloco ela na temperatura aqui, olha, 25 graus, ela não sobrevive. Ok? Então, assim, árqueas contaminando, na verdade, o ser humano, gerando algum tipo de infecção, não. Né? Nossa temperatura corporal é 36 graus, galera. Então, assim, vamos separar as coisas aí, beleza? Então, olha lá, metanogênicas. Então, o que é isso? São anaeróbias estritas. Não vivem em locais onde tem grande presença de oxigênio. Aliás, elas não vivem, elas são sensíveis ao oxigênio. Tá certo? Então, olha só, intestinos dominantes, ser humano, aterro sanitário, geleiras, solos quentes. Então, peraí, nós temos essas bactérias? Sim, temos, véio. O nosso intestino, né, não tem oxigênio. Então, por esse motivo, elas estão lá presentes. Detalhe, metanogênicas por quê? Porque elas são grandes produtoras e liberadoras de metano. Você já deve ter ouvido falar, obviamente, a questão do metano, né, a questão do efeito estufa, a questão de criação de gado, enfim. Então, quando eu tenho muitas cabeças de gado, eu tenho, que são ruminantes, obviamente, eu tenho uma grande liberação de metano. E aí, isso é associado, pra vocês terem noção, o efeito estufa, ele é associado ao aumento dele, um terço desse aumento ser devido à criação de gado. Galera, é coisa pra caramba quando você parar pra pensar. É muita coisa, tá? No mundo todo. Beleza? Um terço. Muito bem. Continuando. Halófitas extremas. Então, olha só. Essa imagem é muito doida, né? Isso aqui é água salgada isolada. Totalmente. Professor, mas por que ela está cor-de-rosa ou meio avermelhada, como vocês quiserem aí? Em relação, por que ela está com uma cor diferenciada? É a luz, enfim. Na verdade,
É a Bacteriorhodopsina. O que é isso na verdade? É uma proteína produzida pela bactéria, né? Halófita, ou seja, que gostam e sobrevivem em locais com alta salinidade. Mar Morto, né, gente? Ela sobrevive ali, beleza? E aí, essa proteína aqui dessa vermelhidão é justamente essa, Bacteriorhodopsina. E o que ela faz? Não sei se vocês né, vamos recapitular aqui. No último estágio da produção, né, da síntese de ATP, cadeia respiratória, né, lá na questão das mitocôndrias, existe um bombeamento de prótons. Essa proteína faz esse bombeamento automaticamente. E aí ela tem essa coloração, ela dá essa coloração avermelhada, indicando, obviamente, que as bactérias estão ali em reprodução, produção energética o tempo todo. Ok? Então, isso aqui você encontra em alguns locais que tem a característica, obviamente, mais halófita, tá? As termófilas, então, olha só, áreas, né, de águas quentes naturais, geysers, fontes termais, né, subaquáticas aí presentes. Então tem essas termófilas. Uma termófila muito utilizada, termoaquáticos, que sobrevive a 72 graus, né, utilizada para fazer cópias de material genético, né, porque ela tem uma capacidade de síntese muito grande, cópias de material genético de DNA. Então, quando você queria fazer ampliação de DNA em laboratório, você utilizava essa arqueia para fazer isso, para aumentar essa síntese, essa produção, essa cópia de material genético aí presente. Opa, voltei. Galera, espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Qualquer dúvida, acessem aí no chat. Beleza? Beleza? Obrigado, valeu demais. Tchau, tchau para todos.